Na verdade, as grandes máquinas e as campanhas mais bem cevadas, eu diria assim, são aquelas feitas com financiamento que, inclusive, escapa completamente ao período eleitoral. São tesouros de guerra que são amealhados em processos licitatórios de cartas marcadas, em processos de licenciamento corruptos, em processos administrativos irregulares, que permitem a determinados políticos ter um verdadeiro tesouro de guerra que, quando entram na campanha política, já entram com um enorme poderio e numa condição de completa desigualdade em relação àquelas pessoas que respeitam, de fato, as regras do jogo. Por outro lado, no nosso financiamento, existe o financiamento de pessoa física, que se dá em alguns casos, mas é fundamentalmente pessoa jurídica, só que é pessoas jurídicas e empresas. Não há possibilidade, como em outros países, dos sindicatos defenderem seus interesses específicos e financiarem seus candidatos, de associações de classe, de organizações não governamentais e por diante. Por que entre pessoas jurídicas apenas as empresas podem participar do financiamento? Então, de fato, o nosso sistema é o pior possível. Eu tenho defendido aqui a ideia do voto distrital misto plurinominal, onde metade seria eleita pela lista, e nesse caso não há problema para que essa parte seja integralmente pública, que a lista seja financiada exclusivamente pelo financiamento público, mas a outra metade seria um voto majoritário. E dentro desse voto majoritário, tenho apresentado aqui algumas opções diferentes. Aquela que é mais do meu agrado seria os grandes distritos. Você poder dividir os estados com mais de 8 deputados federais em distritos que elegessem cada um deles de 8 a 12 deputados federais e um número que fosse proporcional de deputados estaduais. Então, para financiar esse componente majoritário do voto distrital misto plurinominal que eu estou propondo, eu acho que, de fato, teríamos que ter um sistema misto. E a minha proposta, evidentemente aberta a críticas, a discussões, uma proposta inicial, seria que, por um lado, para exclusivamente o fim de financiar candidatos ao pleito majoritário, os partidos pudessem, dentro de um limite previamente definido por lei, e não o limite declarado em período eleitoral pelo partido, então, dentro desse limite rígido estabelecido por lei, os partidos pudessem receber, enquanto partidos, o financiamento de pessoa física, empresa, órgãos de representação de classe e organizações não governamentais. E que destinassem um total igual aos, porventura, já vou concluir, digamos que o distrito eleitoral em questão tivesse 8 vagas. Eu acho que cada partido poderia apresentar 8 candidatos e o partido teria que repartir esse recurso equanimemente entre esses 8 candidatos. E a única coisa que os candidatos poderiam individualmente arrecadar, numa conta em separado, seria doações de pessoas físicas, inclusive por internet. Então, essa é a minha ideia inicial.